Bom dia a todos. Aí fica vermelha. É muito bom de ver. Não acostumado com isso. Bom dia a todos. Bom dia a todos. Meu nome é Diogo, sou fellow do segundo ano. Vou dar seguimento à nossa reunião com a apresentação de artigo. Então, o artigo de hoje é a correlação entre o defeito visual central e estereopsia em pacientes com perda visual leve a moderada. Tem a Wendy Liu como primeira autora e foi publicado na Ophthalmology em setembro de 2023. Então, só para a gente dar fazer uma breve contextualização, a estereopsia é a habilidade de percepção de profundidade e é um produto da função binocular. Pode ser prejudicado por catarata, estrabismo, miopia, além do glaucoma. Estudos sugerem que pacientes com glaucoma têm pior estereopsia, e quanto pior esse estágio de glaucoma, pior a estereopsia. E também é conhecimento que defeito visual central é relevante na piora da qualidade de vida do paciente glaucomatoso. O presente estudo objetiva avaliar a estereopsia de pacientes com glaucoma leve a moderado com e sem defeito visual central. São uma observação esse leve a moderado diz respeito ao edema visual, melhor que menos doce, não vou falar do isso. Então, esse foi um estudo transversal, e os pacientes que foram selecionados para esse estudo, eles foram selecionados de um estudo de coorte prospectiva, conduzido no USAI, na Filadélfia, e no mesmo grupo de pesquisa. Então, os critérios de inclusão e exclusão desse estudo de coorte, né? Então, depois eu vou falar especificamente para esse estudo transversal, mas aquele estudo de coorte tem como critério de inclusão pacientes com idade entre 21 e 85 anos, com diagnóstico de glaucoma primário com aberto, visão desfoliativo de pressão normal ou glaucoma primário com olho fechado há pelo menos 2 anos, e tem o BDLS, que é o Risk Damage Likelihood Scale, nos estágios 5 a 8 com dano campimétrico característico. Então, só para a gente lembrar, é uma classificação desenvolvida pelo SPEI, e é um dos autores desse estudo. Então, só para a gente visualizar, esse seria o estágio 5 do nervo óptico, o estágio 8 do nervo óptico pelo DDLS, e o dano campimétrico característico, ele não dá assim, mais detalhes sobre o que ele considerou como um dano campimétrico característico. Os critérios de exclusão foram qualquer doença oftalmológica em qualquer olho que cause disfunção visual importante, que não seja glaucoma, doenças neurológicas ou musculares que prejudiquem a realização do campo visual, e pacientes que haviam sido submetidos à cirurgia incisional nos 3 meses ou laser no último mês. Então, para esse estudo de coorte, foram recrutados 161 pacientes, e o presente estudo selecionou desses 161 somente aqueles que tinham MD melhor do que menos 12 no pior olho. Como era um estudo que avaliava também a questão da estereopsia, eles excluíram também pacientes com acuidade visual pior do que menos 20/40, ou com diferença de 2 linhas entre os olhos, e também excluíram um paciente com bruxismo de nervo óptico, que chegou a 65 pacientes que foram analisados nesse estudo. Desses 65, ele ainda dividiu aqueles pacientes com dano central e sem dano central no campo visual. Os dados que foram coletados foram a acuidade visual, pressão intraocular, avaliação completa do segmento anterior de entre-olho. Os pacientes faziam 2 campimetrias, com Humphrey Poplar Simple Standard, que deveriam ser confiáveis no baseline. Se não fosse confiável, eles repetiam essa campimetria. E eles classificaram como dano central aqueles que tinham um defeito significativo em qualquer um dos 4 pontos centrais do gráfico de desvio total. Os pacientes faziam o teste de estereopsia em títulos e a avaliação de contraste em pele óssea, e também faziam um questionário de qualidade de vida, que é esse VFP-25. Além de outros dados como sintomas, doenças sistêmicas, medicações, medicamentos e acidentes. Tinha como desfecho primário a medida da estereopsia, com pacientes com e sem defeito campimétrico central. Essa medida de estereopsia era considerada normal quando o paciente tinha 40 segundos de arco, reduzida entre 5,80 e 3.000, e ausente quando pior do que 3.000. E o desfecho secundário era a qualidade de vida relacionada à visão,
através daquele questionário que eu falei. E aqui já entrando nos resultados, então, como eu falei, foram 65 pacientes, 23 no grupo sem defeito visual central, 42 no grupo com defeito visual central. A média de idade era de 64 anos, a maioria mulher caucasiana. Teve uma diferença entre os grupos em relação ao nível educacional. Então, tinham mais pacientes com graduação em bacharelado no grupo sem defeito visual central. A maioria do primário com desenvolvimento. Aqui, em relação a dados clínicos, né? Então, os pacientes tinham acuidade visual e razão de escavação de risco semelhante, também entre os grupos, a maioria com a razão de escavação de risco nível 0,7. A sensibilidade ao contraste foi mais baixa no grupo com defeito visual central, e também MD e VFI foram piores no grupo com defeito visual central. Então, só para a gente ver aqui, no pior olho, no grupo sem defeito visual central, o MD médio foi de 3,5, 3,6, no grupo com defeito visual menos 7,1. E o status do cristalino foi semelhante entre os grupos, a maioria tinha catarata. Quando a gente olha aqui, no grupo com defeito visual central, 61,9% dos pacientes tinham catarata, 43,8%. Alguns, inclusive, nesse grupo sem defeito visual central, com a catarata em alguns casos. Em relação aos dados de estereopsia, então, a média do grupo com defeito visual central foi de 60, segundo triarco, e no grupo sem defeito visual central foi de 40, segundo triarco. Analisando esse gráfico aqui à esquerda, a gente vê que os pacientes que foram classificados com estereoacuidade normal no grupo sem defeito visual central foi de 61%, então foi a grande maioria desse grupo, e reduzida 40%. Quando a gente olha para os pacientes com defeito visual central, a minoria, 20%, era considerado normal, enquanto 71% do grupo era considerado uma estereoacuidade reduzida. 3 pacientes nesse grupo também foram classificados como uma estereoacuidade ausente, com 7,1% desse grupo com defeito visual central, e nenhum paciente no grupo sem defeito visual central. Foi feita uma análise univariada e multivariada também para avaliar algumas possíveis fatores de risco para essa estereopsia. Os dados analisados foram a idade, o sexo, a raça, o tipo de glaucoma, o defeito visual central, a acuidade visual, sensibilidade ao contraste e o MD. Os fatores na análise univariada que foram relacionados à estereopsia foram o defeito visual central, a sensibilidade ao contraste e o pior MD. Quando foi feita a análise multivariada, somente o defeito visual central foi considerado um fator de risco. E agora entrando na relação entre o dano central e a qualidade de vida por esse questionário, então só para a gente ter uma leve noção desse questionário, são 25 perguntas que são feitas aos pacientes, de forma bem abrangente, tanto qual é a percepção do paciente sobre a própria visão, quanto também a influência dessa visão para atividades do dia a dia, como dirigir, como subir escada e tudo mais. Baseado na resposta do paciente, são analisadas 12 subcategorias, então 12 subcategorias são avaliadas e feito um composite score final, baseado nessas respostas. Cada subcategoria também, o composite score vai de 0 a 100, sendo 100 a melhor qualidade de vida e 0 a pior. E aí entrando nos resultados, no composite score, os pacientes com defeito visual central pontuaram 84, contra 91% de defeito visual central, demonstrando que, em média, esses pacientes tinham pior qualidade de vida quando tinham defeito visual central. Quando analisado as subcategorias, a gente vê que a visão geral, atividades para perto e também saúde mental foram considerados com uma diferença estatística entre os grupos. A pior qualidade de vida, no caso, nos pacientes que não esse defeito visual central. Então, o estudo sugere que a presença do defeito visual central está associada a uma pior estereopsia e pior qualidade de vida. A associação entre a estereopsia e o defeito central parece ser independente de outros fatores como MD, sensibilidade ao contraste, acuidade visual, como a gente viu também na análise multivariada.
E os achados do estudo corroboram a importância da visão central, né? Mesmo em casos iniciais do glaucoma, pelo importante impacto na qualidade de vida. Na discussão também, ele cita vários outros estudos, inclusive que correlacionam, né, a estereopsia e o glaucoma, então muito pior o estágio do glaucoma, pior a estereopsia, e também cita outros estudos, tem um estudo do Felipe Medeiros também, que fez a associação entre esse defeito central e uma pior qualidade de vida, sobretudo o defeito visual central inferior, né, com uma pior qualidade de vida ao longo do tempo. É bem interessante. E com limitações, inclusão de pacientes com MD melhor do que menos 12 em pior olho, então esse tipo de inclusão mais específica. O teste Titmus, ele foi realizado para avaliar estereopsia somente para perto, então seria interessante avaliar também estereopsia para longe. Não foi considerado também o efeito, por exemplo, de olho seco, de catarata e outras opacidades no questionário de qualidade de vida realizado. Também não foi possível analisar a relação de diferentes padrões de defeito central, né, e sua relação com a estereopsia. E, obviamente, a natureza transversal do estudo, né? Também seria interessante avaliar como seria o comportamento ao longo do tempo desse desenvolvimento desse defeito central com a piora da qualidade de vida do paciente e a piora da estereopsia também. É isso. Muito obrigado. Ótimo. Como é que ele avaliava a estereopsia nos pacientes? Somente no título? Somente no título. Porque só ter caso de microtropia, que é trabalho, se a gente excluir microtropia, que pode trabalhar. A presença de catarata, alguns trabalhos recentes mostrando que após a vasectomia surgem diplopías, né, que podem ocorrer, que são vários mecanismos, né, além da própria condição de glaucoma que pode acontecer. E a evolução, né? Seria interessante conhecer esses pacientes antes da doença e depois da doença, até que ponto a doença é o responsável por essa condição. É interessante. É interessante que esse estudo de coorte, o design dele foi publicado em 2015, é desse mesmo grupo aí. E eles tinham o objetivo de acompanhar esses pacientes por 4 anos, né? Então, eles publicaram esse estudo transversal, não sei se eles planejam, talvez, ou então não encontraram um poder relevante, né, dessa mudança ao longo desses 4 anos, porque eles não publicaram esse dado do estudo de coorte, por exemplo. Mas é isso. Mas isso é interessante, né, nesse artigo, porque eu pessoalmente tenho alguns pacientes com defeito central, eu até conversei com o Thiago uma vez sobre isso, que essa preocupação do defeito expandir ou não expandir, mas tem paciente com defeito central que é super poliqueixoso. Eu confesso que nunca tive a preocupação de fazer títulos, lembras, trabalhar essa questão da estereopsia. E tem paciente com defeito central bom, diferente, e não tem queixa nenhuma, né? Talvez um pouco nessa história de ter outras situações onde o olho dominante não tem o defeito central, não se queixa tanto, né? Mas é algo que a gente poderia explorar um pouco mais, porque você percebe diferenças de queixa entre pacientes com defeito central. Não tem que dar informação, eu sou super queixoso. Foi meio que você, essa definição de defeito central. Agora, isso nós aqui, Você mais antigo aí. Foi meio que você essa. obrigado. Essa definição de defeito central, olhar no síndrome standard e achar os 4 pontinhos, os 4 pontinhos ali. Pô, isso aí é muito on-off, né? Tem uma graduação de defeito central. Você poderia, por exemplo, melhor que o texto por isso. Tá? E aí, eventualmente, defeito central, porque tem que ser só funcional, ou eventualmente uma anatômica, a gente vai levar em consideração na perda da estereopsia. É interessante a ideia, mas pelo menos para iniciar, sabe? Achar um pontinho no P menor do que meio, né? Todos. Legal. É legal quando você vê o resultado do trabalho, bate um pouco que você vê no consultório, né? Eles são trabalhos legais, assim, você não consegue ver nada do que encontrou no dia a dia. A gente vê isso, você sai um pouco, né?
Eu acho que muito da associação do que a gente vê de gravidade a queixa do paciente é que aqui na escola, enfim, o serviço de ensino, o paciente não tem nem tempo de te referir isso, né? Você vê ele brigando com pressão, né? O relatório de fotometria, a pressão está alta, se abaixa, está alta, se abaixa. Mas no consultório, consulta longa, como a gente faz, as queixas, né, são múltiplas, né? Se tem uma queixa importante, dificuldade de visão noturna, às vezes vai ver um 0,8 com 24,2 inocente. Aí talvez porque realmente a gente pede na avaliação que o estudo pode ter pecado. O parente bate bastante nisso, né? Mostra que o paciente lá. O 24,2 está normal, ele mostra a mácula, vai pegar aquela região comprometida na mácula, aí você vai no 10,2, ele te dá uma apertada, aí talvez você veja alguma coisa que bata mais com a queixa do paciente. Mas o nível de queixa do paciente no dia a dia nosso é muito maior do que o que você experimenta aqui para vocês. E aí você levantou um pouco aqui durante a apresentação, foi ótimo, parte de lente, né? Então, às vezes, você vai lá, imagina, se a gente não tem todo esse cuidado, imagina a visão geral, né? Assim, com 0,8, a pressão está 16, com combi e Gasolt, fiz o 24,2, deu lá, MD de menos 2, mete uma paródia. E aí, e para quem já colocou, a gente algum dia teve essa discussão interna. Colocou uma muito inicial, tá? Porque 70 e poucos anos, eu vou privar ele de multifocalidade. Pouquíssimas experiências do tipo foram péssimas. Eu só não compro. Senão ele mata o ganho. Mas não faz sentido. O cara tem uma fase inicial, você põe a lente, o cara se queixa para dirigir, para de dirigir à noite. Não. Pouquíssima experiência que tivemos atrás, foi para nunca mais for. Então, como com lente multifocal, você tem essa discussão, uma inicial, a gente fala, olha, inicial para mim é como se fosse um cara normal, eu vou privar ele, vai dar essa agora. Não é que é raro o paciente pedir multifocalidade no consultório, não quer ficar sério. Então, multifocalidade induzida pela gente. Não quer ficar de volta, mas você levou por isso, mais um motivo para a gente fugir dessas lentes que você colocou aí. O pior é que o cara põe essas lentes frequent, né? Ele faz 10,2. Assim, não, ele mal faz 24,2, ele não pode nem ver o paciente, nem vejo ele. Você vê que foi importante isso. E depois de 2 meses não vem mais o paciente. Aí é bom, né? É excelente. Aí a gente vai receber a reclamação. Mas essa guerra aí de colocar a lente, eu não sei infrutífero, só serve para a gente. Médico que lida com função está na base, né? Não vai separar, não vai ganhar status na mídia de jeito nenhum. Quem ganha status é essa lente. Então, assim, você está falando a ninguém. Porque eu já sei. Mas isso é quando a gente ninguém. Isso é sempre bom reforçar, né? Eu estava comentando com o Thiago, ontem eu recebi um paciente que me relatou com a notícia dos 2 olhos e se queixando da visão do direito de uma oclusão de preço central. Assim, É o problema dela, é o problema de... Exatamente. Agora passa a atrapalhar mais ainda. Mas alguém tem alguma consideração? Então, obrigada, Diogo. Vamos passar para os casos do Henrique R2. Bom dia, tudo bem? Meu nome é Henrique, vou apresentar o caso clínico do setor. Nosso paciente, esse paciente foi para mim, do Dr. Sérgio, no ambulatório, para receber a discussão. Um paciente de 53 anos, líder religioso, da Conselho de São Paulo, veio encaminhado para o socorro do nosso setor em outubro, após perder o segmento externo na época da pandemia, do ano passado. Ele veio por um descontrole pressório do plano esquerdo. De antecedentes oculares, ele já teve feito uma endodontia em ambos os olhos, em 2019, com suspeita de fechamento ocular. Já tinha realizado uma TREC no olho direito e apresentava um olho cego doloroso no direito. Ele havia feito uma lesectomia no olho direito pelo encaixe, em 2020, após luxação do cristalino espontânea para a câmara anterior. Esse olho evoluiu para um olho sem percepção luminosa. De antecedentes pessoais, ele havia tido um câncer de pulmão aos 18 anos, 51 anos.
que foi cirurgicamente abordado, mas ele não sabia definir exatamente qual foi o diagnóstico etiológico naquele momento. Ele tinha algumas características físicas que nos lembravam alguns fenótipos parecidos com síndrome de Marfan, mas não tinha nenhum diagnóstico prévio, nem nele, nem familiares, e negava os antecedentes patológicos. Ele referia a prática prévia de futebol e artes marciais, negava seguirem familiares próximos ou doenças de colágeno na família. No olho direito, ele estava em uso de atropina, de 8 em 8 horas por olho certo, e no olho esquerdo, estava em uso de dorzolamida, de 12 em 12 horas, timolol, de 12 em 12, e travoprost, uma vez ao dia. Ele referiu uma suposta alergia à brimonidina. Ao exame oftalmológico, a acuidade visual do olho direito era sem percepção luminosa, e do olho esquerdo ele chegava a 1,50, com uma correção de menos 1,5, de menos 1 a 120 graus. A biomicroscopia anterior do olho direito, ele apresentava uma conjuntiva clara, córnea transparente, a câmara anterior formada sem reação de câmara anterior, estava fácil, tinha olho de plexo superior. No olho esquerdo tinha uma conjuntiva clara, córnea transparente, câmara anterior formada sem reação de câmara anterior, a íris trófica com uma iridotomia superior pérfida, a íris estava apaulada anteriormente, o cristalino tópico, uma catarata nuclear de uma cruz, e naquele momento não foi observado papodonese. A gente não tem foto de quando ele chegou do pronto-socorro, mais para frente vou mostrar algumas fotos da biomicroscopia anterior. A pressão intraocular, neste momento, no grupo era de 18 milímetros de mercúrio e de 24 milímetros de mercúrio no olho esquerdo. Vou mostrar fotos da fibroscopia. E a gonioscopia, no diâmetro dos olhos, ele apresentava um ângulo fechado, 360 graus, e não havia a indentação. Aqui a retinografia do olho direito. A gente vê já um disco com escavação total, que apresenta uma proliferação fibrovascular e alguns artefatos também na imagem. No olho esquerdo, que é o olho em questão, a gente tem um disco fulvoso, bem delimitado, uma escavação de cerca de 0,7, 0,8, e a gente consegue perceber um void temporal superior. Além disso, os vasos não aparentam ter algumas alterações, a mácula também sem alterações e a retina aplicada. Nesse momento, a gente solicitou alguns exames complementares, paquimetria, OCT de camadas nervosas, células ganglionares macular, e o campo visual 24/2. Aqui a paquimetria, no olho direito, uma paquimetria média de 526, no olho esquerdo de 574, feito no artério. O OCT do olho esquerdo foi um sinal baixo, de 5 de 10. A gente foi uma espessura pública média de 96. E a gente consegue perceber essa escavação de cerca de 0,708. E a gente tem, no mapa de espessura, já consegue perceber um defeito temporal superior, que a gente observa também no mapa de desvio. E no OCT macular, a gente não observa grandes alterações. Na correlação estrutura-estrutura, a gente consegue perceber esse defeito temporal superior. No campo visual, a estratégia utilizada por esses sistemas, ele não teve perda de fixação. No ETREC a gente consegue ver que houve uma movimentação, mas no campo visual a gente observa um arqueado superior completo e esboça um arqueado inferior, que não é compatível com os achados que a gente havia observado na retinografia e no OCT. Nesse momento, a gente tem algumas hipóteses diagnósticas, um glaucoma secundário, que é um fechado, um glaucoma fototópico, que a etiologia não ficou bem estabelecida, se de fato seria síndrome de Marfan ou trauma. Nesse momento, ele estava com uma pressão de 24 no olho esquerdo, a gente introduziu a cetazolamida e solicitou a biomicroscopia ultrassônica. Ele retornou conosco com uma pressão de 14, com boa tolerância à medicação, e a gente solicitou também uma biometria. Aqui na biomicroscopia ultrassônica do olho esquerdo, a gente consegue perceber uma interiorização do cristalino. O paciente apresentava um lençol aumentado, e aqui nos cortes transversais, a gente, no laudo dele, não ficava claro o comprometimento, a desinserção glomerular. A gente consegue perceber que em algumas horas de relógio, havia sim um componente, poderia haver um componente de desinserção glomerular. Então, a gente já ligou esse alerta. Na biometria, ele tinha um comprimento axial de 23,02 milímetros, com ACD de 2,11 milímetros, que foi um comprimento desses 2,11 foi um pouco maior do que a gente observou no BM, que foi de 1,44.
E, nesse momento, qual foi a conduta tomada no setor? A gente não logo uma secundária anteriorização do cristalino, com essa suspeita de desinserção do glomerular. Foi indicada a fasectomia, mas nesse momento a gente pediu auxílio do setor da catarata. A gente sabia da dificuldade técnica elevada e o que foi estabelecido que, se a fasectomia ocorresse sem intercorrência, seria feita a trabeculectomia. Bom, essa é a imagem do estudo intraoperatório, que a gente vê um deslocamento superior nasal e foi feita a fixação capsular com anel de Sion, temporal inferior, a fixação escleral, mas devido a uma suspeita no intraoperatório de haver vítreo em alguns componentes, em locais de desinserção glomerular, era apenas uma suspeita naquele momento, foi optado por suspender a trabeculectomia no intraoperatório inicial. No primeiro pós-operatório, o paciente aparentava estar bem, com uma acuidade visual de 20/50 sem correção, a lente intraocular tópica, a pressão era de 14, estava em uso de antibiótico, terapia tópica e corticoide tópico, e estava sem medicações anti-inflamatórias. Ele retornou no segundo dia do pós-operatório, no pronto-socorro, com uma pressão de 42 milímetros de mercúrio, com dor e apresentava um edema microbolhoso, e nesse momento foi reintroduzida a cetazolamida de 6 em 6 horas. Então, ele começou a ser acompanhado de perto. No quarto pós-operatório, foi então visualizado um pequeno botão vítreo central, na região das 4 horas de fixação escleral do plano de controle do 5.0, e a pressão era de 26 milímetros de mercúrio. Aqui outra imagem, mostrando que a lente estava centrada, e havia uma descontinuidade temporal superior da cápsula Rex, de onde vinha a origem que era a origem do vítreo temporal. Então, no quarto pós-operatório, ele estava com uma pressão intraocular de 26 milímetros de mercúrio em uso de acetazolamida. Foi introduzido, então, timolol com brimonidina. Ele retornou no oitavo pós-operatório com uma pressão intraocular de 19 milímetros de mercúrio em uso de timolol, brimonidina e acetazolamida. Então, foi introduzida a travoprost. No 16º pós-operatório, com uma pressão intraocular de 15, ele estava em uso de acetazolamida, timolol, brimonidina e travoprost. Foi, então, decidido por realizar uma vitrectomia anterior e uma ciclofotocoagulação sob estratégia de slow cook no olho esquerdo, considerando que era um pós-operatório recente, aqui o vítreo na câmara anterior, foi optado por retirar o vítreo e já realizar um procedimento antiglaucomatoso, em vista da possibilidade de algum controle e outras condutas após. Desde então, passaram-se 40 dias desde o último procedimento, desde o ciclofoto. Então, no 70º pós-operatório da fasectomia, 40 dias após a ciclofoto, ele retornou com uma pressão de 14 milímetros de mercúrio, em uso de timolol, brimonidina e travoprost. E o que quantidade de amox? Um comprimido de 6 em 6. Dose máxima. Portanto, a gente considerou que ele não respondeu bem à ciclofoto. Aqui eu vou trazer algumas imagens já no 70º pós-operatório. Aqui as duas imagens do olho esquerdo, a gente não observa mais líquido na câmara anterior, a lente está centralizada. E aqui a gente consegue ver à direita a área de fixação escleral, a gente consegue ver que a conjuntiva e a esclera estão íntegras. E aqui a gonioscopia já tinha descrição prévia de um ângulo fechado 360. Ele apresenta Sinex 360. No ângulo inferior tem algumas áreas de abertura que a gente considera que é um ângulo fechado. E aqui eu trouxe também algumas imagens do olho direito, que é o olho afásico. A gente vê que o olho afásico tem alguma meridodonese. E a direita uma imagem com a câmera anterior formada. A gonioscopia do olho direito também é um olho que tem algumas áreas de abertura em alguns terços de quadrante, mas também um ângulo fechado com o Sinex 360. Então, eu trouxe esse caso para a discussão. Hoje, um paciente que está com uma pressão de 14 milímetros de mercúrio, em uso de timolol, brimonidina, travoprost, de amox, acetazolamida em dose máxima, e agora a gente tem algumas possibilidades para a conduta que eu gostaria de trazer para a discussão. Quero fazer uma TREC sem iridectomia, há a possibilidade de colocar um cubo, associar um outro procedimento. A gente pode fazer uma nova ciclofotocoagulação, considerando que o paciente não respondeu tão bem ao último procedimento. Por isso que eu trouxe esse caso para a discussão. Muito obrigado. Bom, aí, só unidade. 51 anos. Outro olho. O outro olho direito.
Não, o outro olho é normal. O outro olho sem percepção luminosa. Ele chegou para mim, isso, olho único esquerdo. Cirurgias foram, estava respondendo um negócio. Cirurgias foram faco, fixação e Faco, fixação foto. e de treino anterior com citofoto. Falta tudo, né? Tem tudo ali. A pessoa está com tudo de diamóx, né? Dá para esperar o vapor ali. Antes de qualquer discussão, eu queria te parabenizar, hein? Você melhorou muito na apresentação, você foi impecável, é isso que a gente quer sempre, de todos os residentes, apresentando desse jeito, tá? Esse caso é bem complexo, né? Provavelmente um paciente com uma fã, né? Que a gente está entendendo, que teve uma luxação espontânea, ele está nem o olho direito evoluiu mal, né? A gente sempre, quando pega um paciente assim, né? O outro olho avisa para a gente quão grave a coisa pode ficar, né? E o paciente é o olho. Mas eu acho que a sequência foi correta, né? Então, foi tentado remover esse cristalino do pessoal da catarata. Eu acho que até houve um cuidado até a mais de pensar em fazer uma fístula já nessa cirurgia. Eu acho que até poderia ter sido considerado fazer só a vácuo mesmo, né? Como acabou sendo feito, no final das contas, mas não controlou, né? O paciente acabou tendo um descontrole pressórico no pós-operatório, mas está dentro do jogo, né? Ele tem a favor dele, o ponto, né? Tem um defeito bem inicial, aquele campo visual não corresponde mesmo às alterações estruturais, né? São alterações bem precoces. Então, a gente tem um pouco de tempo para pensar, né? O problema é que ele não respondeu a só emissão de cristalino, está com medicação ácida de amox. A indicação da ciclofoto que a gente conversou um pouquinho, né? Eu fiquei um pouco incomodado, eu não sei o que os outros pensam, Thiago, Paulo Augusto, quando você pensa em fazer uma ciclofoto, ao mesmo tempo fazer uma vitrectomia anterior, entrar no olho e não entrar no olho, né? É uma coisa meio estranha isso, né? Talvez eu tivesse, se fosse para pensar em controlar, se eu tivesse feito só a ciclofoto, fazer a ciclofoto e via como é que ficava, não teria feito a vitré, né? Porque a gente tem paciente, às vezes, que tem um botãozinho dentro na câmera dele, não acontece nada, não acontece nada. Ele está lá quietinho, você nem conta. Eu tenho uma dúvida que a gente tem que ter essa informação até para guiar a celeridade do processo. Chegou a ver a pressão sem diamox, ou com menos diamox? A gente tem agora ele está em diamox. Como é que não tinha? Ele está com aqui, ó. Ele tem um nervo bom. Tem nervo bom. Podia passar para 1,88, meio de 6 em 6, para a gente ver. Ver se sustenta aí na vida. Viver uma semana, né? Se sustentar um valor aí de 17, com esse medo de empresa inicial, mas eu quero ficar com um tratamento bem Quanto mais esperar para fazer cirurgia de glaucoma, seja ela subisento ou tubo, é melhor, né? Porque vai ter menos dessa inflamatória. Eu tenho, você é jovem, quanto tempo ele tem? Quanto tempo ele tem no último procedimento da ciclofoto? Foram 40 dias. Eu vou bem na brifa. Não esperar mais. Até não ter o paciente respirar, entendeu? Você fez muito procedimento. Aí ele lá na frente, às vezes, Honestamente, é o que eu senti da parte dele também. E diminui a resposta, a memória inflamatória. porque no consultório, esse paciente vai embora. Somos bem honestos, tá? Não é? O paciente desse. Então, o terceiro procedimento, no intervalo muito tempo, imagina você com o paciente. Terceiro, se recuperar o joelho, a terceira vez que o cara vai reentender. Se for um paciente de primeira vez, se for um paciente que acompanha 10 anos, A ciclofor, no olho desse, o paciente mais jovem, no caso, tem que responder menos. Mas a ciclofor, quando quem trabalha com ciclofor no consultório, a gente já deixa meio que pré-combinada a necessidade de ter aplicação. E você nem cobra por isso. Então, assim, quando eu penso na ciclofor, mais no caso desse, que é o caso fora da regra, diferente de uma senhora de 83 anos, que eu faço, está com 3 drogas, com 19, com intolerância, você tem que fazer uma ciclo. Fazer um paciente desse, alguns complicados, estudar, licença federal. Você tem que deixar a segunda aplicação pré-combinada, para ele entender que, assim, deu errado, a gente vai fazer mais um. Então, vamos fazer a aplicação, a gente sempre tem que errar para menos. Literatura, 15% de ódios que voltam primário, precisa de tratamento nos 3 meses. Você tem grande chance de estar nesse grupo. Se for o caso, depois de 2 meses, a gente volta para o centro cirúrgico, faz mais, utilizando um pouco, o tiver calma, pode,
Nervo bom, 14 de amóxido. Realmente dá para esperar, né? Não precisa sair correndo, mas precisa ser muito bem monitorado esse paciente, né? Precisa ser alertado e educado da importância do monitoramento, porque depois do olho como esse, se evoluir para o glaucoma avançado, os resultados vão ser muito péssimos. Então, esse é muito importante conscientizar o paciente. Eu acho também que pode esperar, deixa o paciente respirar, mas ele precisa entender a necessidade de um acompanhamento muito próximo para a gente conhecer realmente sinais para evoluir. Voltar a fazer a avaliação funcional dele, depois da vasectomia, que não conseguiu apresentar aí, ver se consegue um bom parâmetro de segmento, né? Tanto pela estrutura como pela função, porque a responsabilidade aí é muito grande, né? De conseguir seguir esse paciente. Se for fazer tudo, eu acho que não precisa ter nenhum cuidado especial. Só falar na parte da ciclopó, eu não lembro do primeiro oficial desse olho, eu penso. Então, assim, talvez não seja uma fã. Assim, se for uma fã, eu vi que hoje tem alguns artigos de ciclopó da pandemia, vai explicar contável, então a gente não precisa isso. Como uma atenção livre, a gente não tem um protocolo para reaplicação. Você vai fazer uma nova ciclopó, você vai tomar, você vai menos. Ou para SLT, você não tem um protocolo assim, agora reaplicar só 2 panelas, a gente costuma fazer mais ou menos igual a gente fez a primeira vez. Mas em olho livre, ou considerar não reaplicar, ou reaplicar menos, pelo tratamento esperado, né? Em olho livre, pela posição também do corpo ciliar, posterior, aí tem que transluminar também. Toda vez que não funciona nada, é incomum não funcionar. Os casos normais caem e voltam a subir, por mês e meio. Não funciona nada, eu fico questionando se eu fiz um ver errado. A sonda nova cai zero, muito grande. É uma diferença bastante rápida. Aí você vai transiluminar, o tempo todo, você vai ver que normalmente só a faixa ciliar mais posterior. Então, para mais questão de técnica na próxima vez do que de parâmetro. Mas tem para menos. Feita a bicicleta. Esse é importante, eu não faço sonda de segundo uso, né? Eu recuso. Não tem nenhum problema. Eu acho que não lembro de um caso de não resposta. A resposta é menor, se é maior, mas zero é mais zero, ou insuficiente, não tirar nem de amóx, eu não lembro dos últimos anos. Nádia, você quer comentar um pouquinho? Eu achei super interessante o caso e eu também sou do time que não gosta de muito de amox, não. Esse paciente ainda é relativamente jovem, eu acho que ele está indo bem, está suportando, mas eu também diminuiria o mais rápido possível. E eu concordo com o professor Paulo, porque o, ele é jovem, ele tem um nervo bom ainda, né? 53 anos, tem uma longa vida pela frente. Eu acho que se a gente bobear muito e de repente correr o risco de perder esse paciente em algum momento, ou ele ficar muito tempo sem monitorar, vai progredir e realmente a gente não pode demorar para agir. Eu acho que é o típico paciente que você tem que ter um ótimo relacionamento, né? Conversar muito com ele, ficar muito próximo dele, e ficar de olho na pressão e não bobear. Uma coisa só que eu estranhei é que no começo ele era alérgico à brimonidina, ele relatava ser alérgico à brimonidina, mas eu acho que depois ele tolerou bem. Eu me esqueci de falar isso no final. Ele tinha essa suposta alergia à brimonidina, mas depois que a gente introduziu a brimonidina, ele não teve qualquer efeito. A brimonidina tem uma alergia tardia. Também, né? Também. Ele deve estar tolerando agora, né? Acho que já já ele vai realmente manifestar isso, mas eu concordo com tudo. E eu faria de início uma track. Eu acho que ele iria bem com uma track, mas com mitomicina, acho que não dá para o risco ainda de perder essa cirurgia, mas eu tentaria uma track primeiro. Eu tenho notado que os pacientes que fazem ciclofosforilação, quando você usa uma droga que reduz a pressão articular, a resposta é muito intensa, muito intensa. E aqui a pessoa deve ser pessoa-amiga. Você vê que não deve ter funcionado nada esse ciclofosforilação. Também acho. Aproveita e mostra as imagens que você tem de novo.
Agora a gente está tendo panométrico, né? Finalmente. Esse caso tem uma parte bonita, ó. Então, aqui no panométrico a gente vê um mapa de espessura só, né? Você vê olha que interessante. O mapa de desvio você quase não vê esse efeito superior, né? Espessura melhor. E quando você vai nos mapas separados, volta lá em separados. Aí, ó, você vê, o mapa de desvio mostra muita coisa, os mapas de segmentos em horas de relógio também mostram muita coisa, porque ele tem uma camada de fibras nervosas um pouco acima da média, né? Você tem setores em branco, né? E aí, quando tem uma perda localizada, a classificação não consegue pegar, né? Então, é legal, esse é um exemplo típico de que a gente tem que olhar para todos os mapas, né? Se a gente fica só, eu vou ficar vendo só mapa de desvio, eu vou ficar vendo só horas de relógio, você vê que, dependendo do caso, você vai ver melhor no mapa ou no outro, tá? Então, esse é um exemplo bem ilustrativo. Deixa eu perguntar aqui. Eu posso sugerir um tudo. Eu pensei em tudo. Mas fazer um tudo, eu imaginei que essa câmera de vídeo fosse rasa, pela forma que vocês mostrou ali, quando vocês estavam fazendo a questão da água. Ficou rasa ainda. Ele tem cinética quase 360, é isso? Não digo já. A sensação que eu tive é que essa câmera ainda está rasa. E a gente não tem mais, já aí está ligando íntegro. Foi feita uma vitrectomia anterior, meio que para passar um pincel, para deixar o fio de catarata tranquilo por causa daquele cogumelinho vivo. Por isso aqui também serve para quê? Estética. Ele estava tendo bloqueio. Teoricamente, esse vídeo aí foi retirado do que eu quis. Agora, e aí? Vai fazer uma cirurgia infiltrante, tem vítreo na câmara posterior. Sim. E aí a gente vai botar esse tubo aonde? Na câmara anterior, rasa. Ou a gente tira esse vítreo todo com a retina e bota esse tubo via parcimônia. Não dá para ter essa ideia, essa noção aqui, mas não parece tão raro assim, apenas quando eu estou mas bom, precisa avaliar, vamos ver uma lente Foi fixada, tem uma posição um pouquinho mais antiga, mas Está bem, né? Sim, porque é um olho já dois procedimentos cirúrgicos, um que é inflamatório, que é a ciclofoto, né, que mexe na conjuntiva, fazer uma track depois. E vai ter que ser sem ideia, justamente pelo que você descreveu agora. E se a câmera também estiver mais rasa, o IJA track sem ideia, é esse olhar. Eu acho que a conduta mais sinuosa, lógico, não o envelhecimento do paciente, sem dúvida, isso é, né? Condição sine qua non de qualquer um, né? Mas tentar reduzir o diamóvel, se vem para concentração. Reduz um de 8 em 8, volta com semana, se ele tiver condições de vir sempre. Se ele tiver mais dificuldade de vir, locomoção financeira, diminui essa Obrigado. Mais alguém tem alguma coisa? Foi muito bom. Parabéns. Vamos aqui. O vídeo de hoje vai ser com a Isabela, nossa empresa. Bom dia. Eu vou fazer uma breve introdução desse caso clínico. Essa paciente é o primeiro caso de GAT aqui da escola. É uma paciente que, no outro olho, ela tem uma suspeita de alguma doença genética associada ao colágeno, ainda está em investigação, tem esclera azulada. No outro olho, ela tem glaucoma avançado em ambos os olhos. No outro olho foi feita uma trabeculoptomia que evoluiu muito mal, com hipotonia persistente. A gente fez um implante de tubo no outro olho. Por enquanto ela está bem, mas a gente quis poupá-la, discutimos no setor, ela estava bem orientada, mas a gente tentou poupá-la de alguma cirurgia que mexesse em conjuntiva. Mesmo o tubo sendo um procedimento tranquilo, tendo respondido bem, nosso receio é que, além de tudo, ela é a longo prazo esse tubo possa soltar, se deslocar. Então, a tentativa desse olho foi que a gente fizesse engate
ela tem um segmento muito bom, então, se em algum momento no pós-operatório ela evoluísse com aumento da pressão, a gente estava preparado para colocar um tubo nesse olho também. Bom, então vamos lá. Início do preparo, mostrando o tamanho do fio utilizado. Entrar na câmera anterior. A gente revisou as paracetéticas. Coloquei carvacol na câmera anterior para fechar um pouco, para melhorar a visualização do ângulo. Apesar dela ter uma câmera bem ampla, ela é meio que de menos 13 nesse olho. Colocação de viscoelástico adesivo. A gente fez o posicionamento da cabeça e do microscópio. Visualizamos o ângulo. A gente sempre olha aqui para ver, né? Foi feita a agulhotomia, envolve uns 2 milímetros. É fácil, né? Fácil, sim. A gente limpou o sangue da agulhotomia, partimos para o GAT. Você que colocava bolas, vocês fazem. Proteger bem o sangue. Certo. Tive uma preocupação disso também. Então, entrando no canal chileno, pode ter sim. Não, é depois do visco, né? Mas a primeira coisa que eu dei o carvacol daí eu dei uma acelerada na parte da passagem do fio, não teve nenhuma resistência, foi bem tranquilo. Eu comecei a ter um pouco de dificuldade do posicionamento do olho. Foi minha primeira cirurgia angular, então eu vou parar em algum momento para reposicionar. Oi? A luz do microscópio? Não, o vídeo agora melhorou, mas o vídeo estava ficando bem ruim. Mas a visualização estava ótima no início do operatório. Seja muito bem tranquilo. Bom, então terminei de canalizar, de passar o fio. Consegue ver? Consegui passar ele de 60 graus. E foi interessante, aqui não sei se dá para ver, no vídeo eu acho que não, eu nem deixei em destaque, mas dava para ver por transparência, ela tem escória mais fina, né? Dava para ver por transparência o fio no canal chileno, bem bonito. Daí eu lavei a câmera anterior para tirar o músculo elástico, nessa hora, obviamente, né? Bastante sangue, então lavei bastante. Deixei uma bolha de ar um pouquinho maior. E no final do procedimento, ficou dessa forma. A gente vai provavelmente trazer esse caso, o caso dessa paciente nas próximas semanas aí, mas só para adiantar, no pós-operatório, ela evoluiu super bem. No primeiro pós-operatório, ela tinha bastante sangue na câmara anterior, um enfema quase total, só tinha um espaço da bolha de ar, mas era um enfema bem pouco denso. Com 5 dias de pós-operatório, a pressão já de 8 no primeiro pós-operatório. Antes ela estava inclusive a cetozolamida com pressão de 36. Com uma semana de pós-operatório, ela já não tinha sangue nenhum na câmara anterior, seguiu com pressão de 8, mas a gente acha que ela teve uma resposta corticogênica. Então, com 2 semanas, ela subiu, chegou com pressão de 30 nesse olho, fiz o desmame rápido, vi ela essa semana, a gente reintroduziu a cetozolamida, né? Vi ela essa semana, estava com pressão de 14. Então, ela está em desmame de cetozolamida e estamos acompanhando. Mas... Tirei, fiz um desmame mais rápido, ela estava de 4 em 4 horas quando teve esse pico pressório. Eu desmamei a cada 2 dias. E aí ela voltou com 1 dia sem corticoide, já com pressão mais baixa. E colocar na agulha de ar de rotina bastante fácil? Ela não, ela porque tinha bastante tempo, foi meu primeiro e único GAT. Mas eu geralmente não uso, só usei nessa cirurgia mesmo, não, em outras cirurgias, né, de catarata, a gente não coloca mais bolha de ar. Mas nela, como veio bastante sangue assim, no final do procedimento, foi. E assim, no primeiro pós-operatório, foi o único lugar que não tinha sangue, era na bolha de ar. Mas ficou um pouco denso, assim, a pressão também manteve-se baixa, né? E esse olho é uma indicação
Até que a gente ficou inseguro de fazer, porque é um glaucoma bem avançado, é o pior olho dela. Então, ela tem uma visão bem ruim, ela nem notou a diferença quando não tem uma bem extenso que ela teve, a visão de conta dele já isso. Mas se responder bem, a gente pelo menos pouco cognitivo que eu não tenho, para não ter ideia. Quando nós começamos a implantar a lente ocular, talvez eu fui o primeiro no Brasil, o primeiro a implantar a lente ocular, a gente ia fazer essa capsular e a gente colocava o paciente que havia a proposta de colocar uma lente ocular. Eu nunca sabia se ia conseguir realmente colocar uma lente ocular ou não. Dependia das condições. Então, havia a proposta de colocar lente ocular. Normalmente colocar é meio parecido. Eu tenho casos de idade, eu acabei voltando, porque eu comecei um sangramento e eu acabo não consegui. Então, essa situação é colocada no erro. Existe uma cirurgia combinada, uma proposta de resolver também o glaucoma, um procedimento de nível invasivo, mas ainda tem algumas situações em que eu tenho que aportar, não consigo fazer um sangramento grande. O dela foi uma boa experiência de primeiro gato, assim, porque passou super fácil, e apesar dela ser fácil, ela estava anterior muito ampla, ela não se sente jovem, ela não vai nem quantidade. Então, Em primeiro lugar, você já vai fazer como. não, foi a melhor cirurgia que eu já fiz na vida, assim. Eu adoro fazer track, eu adoro fazer cataratas, mas GAT, tecnicamente, acho elegante, né? Assim, então, eu gostei bastante. Obrigada, Isabela. Alguém tem mais alguma coisa?